Times europeus querem pagar uma bolada por promessa do Flamengo e outro jogador da base pode estar de saída novamente por empréstimo. Ex-dirigente rubro-negro ataca vice-presidente de futebol do Flamengo nas redes sociais e a notícia boa fica por conta de Arrascaeta, que vai para o jogo amanhã contra a equipe do Bolívar. Isso e muito mais no vídeo de hoje. Você que está chegando comigo, por gentileza, deixa o seu like, inscreva-se, porque eu estou chegando com um mundo de informações para deixar você, meus amigos, extremamente bem informado. Dito isto, solta a vinheta, Isaac! Meus amigos, o Matheus Gonçalves, ele vem treinando aí com o Tite já treinou o Matheus Gonçalves em diversas posições, em diversas maneiras, mas o Matheus não vem tendo oportunidades como treinador e isso tem irritado o staff do atleta, que já vislumbra a possibilidade de um novo empréstimo nessa temporada. O Matheus Gonçalves ainda não fez 7 jogos com a camisa do Flamengo e isso pode viabilizar uma possível saída dele para outro clube. Assim que o Matheus ele veio do Bragantino para o Flamengo, se esperava que o jogador cria da base do Flamengo tivesse mais oportunidades, tendo em vista que naquele momento o Luiz Araújo ainda era contestado. Entretanto, o Lohan, alçou aí aos profissionais e praticamente passou à frente, não deixando espaço para o Matheus Gonçalves sequer ser aproveitado nas últimas partidas. Então, o staff do atleta está viabilizando, está conversando aí com o Flamengo para entender o que o Flamengo almeja para o Matheus Gonçalves, para aí dar outro espaço e quem sabe arrumar um empréstimo pro jogador ainda nessa temporada. Tem notícia boa no rubro-negro carioca. A notícia boa é sobre o Arrascaeta, ele que vem treinando aí normalmente, ele que sentiu um problema muscular, ficou fora dos últimos jogos, foi relacionado até pro jogo contra o Corinthians, mas ficou no banco e sequer entrou no jogo. Parece que essa partida contra a equipe do Bolívar pode ter o retorno dele, o retorno já como titular. Então, dentro do provável Flamengo que o Tite vem treinando durante a semana, o Arrascaeta figura entre os titulares no lugar do Lohan. O Lohan volta para o banco e o Arrascaeta assume novamente a titularidade do Flamengo. A pergunta que eu quero fazer para você é a seguinte: você manteria o Lohan de titular e o Arrasca no banco? Ou o Arrasca é diferenciado, tem que jogar, um jogo extremamente decisivo, ele tem que ir pro jogo, ou você colocaria o Lohan no banco, como está pensando o Tite, e voltaria com o Arrascaeta para a titularidade? Deixa aqui nas mensagens, aliás, deixa aqui no nosso chat, na mensagem, que a gente, no próximo vídeo, a gente vai ler as suas respostas, tá bom, meus amigos? Outra coisa que eu quero falar aí para vocês, o bicho tá pegando, o Cacau Cota, ex-dirigente do Flamengo, ele se despediu, ele se afastou, não vou dizer que se despediu, porque ele se afastou das funções dele, Ele que era relações externas lá do Flamengo, enfim, tinha uma função dentro lá do clube, sendo que, para quem não está entendendo, sendo que o Cacau Cota, ele se autoproclamou, quase não sai, pré-candidato a vereador do Rio de Janeiro. Isso irritou bastante o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, que começou de alguma forma a boicotar a presença do Cacau Cota nas viagens, nas imagens, junto com o elenco, enfim. Fato esse que eu acho que é totalmente certo. E o Cacau Cota, ele fez um vídeo nas redes sociais informando, o seu afastamento do futebol e do Flamengo, e nisso ele deixou muito claro: eu fui afastado, por força maior, e vocês sabem de quem, disse o Cacau Cota, e nos comentários, os nomes falando, fala logo o nome dele, Marcos Braz, ele comentava que todo mundo sabe. Então o Cacau Cota se afasta do futebol do Flamengo para se dedicar nesse momento à vida política, Eu acho que ele fez certo, não tem como conciliar uma pré-candidatura, ou até mesmo uma candidatura, você sendo vice-presidente, ou enfim, ou tendo qualquer outra função dentro do maior clube de futebol do planeta, que é o Clube de Regatas do Flamengo. Para mim, isso não deveria nem partir do Cacau. Isso, para mim, deveria partir do dirigente, do presidente do Flamengo, Landinho. Você quer ser vereador? Beleza, boa sorte para você, mas aqui no Flamengo você não fica, porque o Flamengo precisa de pessoas, precisa de profissionais que estejam totalmente voltados
totalmente empenhados a ajudar o Flamengo a ganhar títulos, a crescer cada vez mais, porque não tem como um vereador, né? Não tem como um vereador ele ser dirigente do Flamengo e não tem como um dirigente do Flamengo ele ser vereador. Quer fazer tudo, mas acaba não fazendo nada bom. Nada bom, né? Um exemplo agora é o Romário. O Romário é inacreditável. O Romário é senador da República, ele é presidente do América e agora ele é jogador de futebol. Dá para ele fazer, dá para ele gerir, né, a função dele como senador da melhor forma possível. Ele está presente em tudo, enfim, é muito complicado. Mas, enfim, isso não é. Aqui a gente está para falar de futebol e não de política, mas são situações que, na minha humilde opinião, não poderiam existir no meio da política e muito menos também no meio do futebol. Outra coisa que eu quero falar é sobre o Lohan. E ele tem encantado o futebol europeu. A gente sabe que grandes equipes como o Real Madrid, Barcelona, o Manchester City estão de olho na joia do Flamengo. E a última partida que ele fez contra o Corinthians deixou muito claro as suas qualidades e foi um jogo que foi visto pelo mundo inteiro. E o Flamengo está disposto a arrecadar uma bolada com o Lohan, ainda mais do que foi arrecadado com o Vinícius Júnior. Se estipula aí cerca de 233 milhões de reais para o clube que quiser tirar o Lohan aí do Flamengo. Entretanto, internamente o Flamengo ele está mantendo cautela quanto jogador, tanto que na próxima partida, possivelmente, provavelmente, o Arrascaeta volta à titularidade e o Lohan vem para o banco de reserva. Então, acertadamente, né, quando a gente tem que criticar, a gente critica, quando tem que elogiar, a gente também elogia. Acertadamente, o Flamengo nesse momento tira um pouco o jogador de evidência, mantém aquela imagem do jogador que decidiu o jogo contra o Corinthians e coloca um jogador mais cascudo que tá devendo o Arrascaeta. Olha o que eu tô falando aqui constantemente, tá devendo. O Arrascaeta ele vai passando pelo cantinho, né? Criticam o Gabriel, o Gerson, o Pedro, mas o Arrascaeta ele sempre passa tranquilo e favorável ali, fazendo o bolinho dele. Ele não é mexido por ninguém, né? Ele não é perturbado ali por ninguém, o Arrascaeta. Tá na hora, torcedor, de cobrar um pouco mais o Arrascaeta. Mas voltando ao Lohan, ele tem chamado aí a atenção do futebol europeu e, meus amigos, se ele continuar nessa ascendente, né, se ele tiver mais oportunidade e se ele efetivamente aproveitar as oportunidades da forma que ele aproveitou na partida contra a equipe do Corinthians, a tendência é que na próxima janela ou na janela do ano que vem o Flamengo receba aí uma proposta milionária. Todo mundo sabe, o futebol europeu sabe que aqui é a galinha dos ovos de ouro. Aqui no Brasil é onde tem a matéria-prima, vide Paquetá, vide Vinícius Júnior, né? E aí os olhos são sempre voltados para a base do Flamengo e o Lohan tem chamado muito a atenção. O Florentino, que é o presidente lá do Real Madrid, tá ligadão, né? Já ligadaço e tá de olho na joia do Flamengo, assim como outras equipes do cenário mundial. Você que está comigo, deixa o like, inscreva-se, é muito importante para a gente, é muito importante para o nosso crescimento, a gente sempre chegando com um mundo de informações para deixar você extremamente bem informado. Quero te pedir o seguinte, deixa o like, inscreva-se, a S1 Live está rumo aos 100 mil inscritos e esse trabalho é feito e é destinado totalmente para você. Um forte abraço, saudações, tamo junto, valeu!